Boa tarde, boa noite, bom dia. Até esse momento eu não sei exatamente o horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu espero que esse seja o primeiro, tá, de vários que eu irei postar. Esse canal que eu iniciei tem menos de um mês. O propósito, que é bem simples, tá, é tentar contribuir com o máximo possível de pessoas que pensam, né, em ajudar o seu país, criando um método, uma metodologia, uma solução para os problemas que a gente enfrenta na atualidade. Sabemos que o Brasil e o mundo vive uma certa polaridade, né? Onde existe a extrema-direita, a extrema-esquerda, todos convictos de que estão com a verdade absoluta, todos os problemas vêm da sua ideologia. Eu, sinceramente, sou eclético para ouvir todo mundo. Eu gosto de conhecer a fundo o que realmente cada um acredita, o que cada um deseja com a sua ideologia. Ao longo desses anos eu percebi que, por incrível que pareça, apesar de serem assim, antagônicos, as pessoas elas têm prioridades. E dependendo da idade, dependendo da fase em que está madura, né, que amadureceu, a gente percebe que as prioridades elas vão mudando. E, de modo geral, todo mundo começa priorizando assim, em termos de qualidade de vida, obtenção de lucro, sucesso, satisfação pessoal. E em seguida, quando a pessoa alcança esse nível, né, de qualidade, é que ela começa a expandir. Às vezes somente para os seus familiares, parentes e amigos, ou se querem até um pouco mais além. Dependendo da origem, se a pessoa teve um crescimento, né, assim, familiar, com a igreja ou com a escola, acabou que esse lado acabou se desenvolvendo um pouco mais na área social, onde a pessoa ela dá valor para o bem comum, até para as pessoas desconhecidas, aquelas que estão fora do seu ambiente familiar. E essas pessoas que tiveram esse tipo de crescimento, né, acabam, depois de atingir o sucesso, a priorizar ações que venham ajudar o máximo possível de pessoas, independente de sua origem. Analisando dessa forma, na internet a gente entende o porquê de muitas discussões. Cada um está no seu nível de crescimento, cada um está na sua fase de maturação, porém, as pessoas elas querem, às vezes, algo em comum, que é qualidade de vida, independência financeira e econômica, poder dar uma qualidade de vida para os seus familiares, não ter medo do futuro. E pensando nisso, para quem não sabe, tá? Meu nome é Maurício, sou militar. Já trabalhei na Secretaria de Saúde, aos meus 18 anos passei no primeiro concurso. Trabalhei na área de endemias, fiz domiciliar. Era a meta de 25 casas por dia, todo dia de fazer isso, de segunda a sexta. E foi graças a esse primeiro emprego aí na Secretaria de Saúde que eu acabei tendo contato, logo cedo, com várias famílias. De certa forma, aquilo ali foi muito bom, porque eu não obtive essas informações somente através de livro, através de pesquisa realizada por amostragem. Eu vim logo, de casa em casa, frequentando quase que 100% de todas as casas, ao longo, claro, de 2 anos, de um município pequeno, foi onde eu nasci, Itaituba do Pará. Lá em torno de 120 mil habitantes. Era uma equipe grande, era 40 agentes de endemias. E de 2 em 2 meses nós tínhamos a missão de cobrir todo o município. Ali, eu digo por mim, né, eu acabei encarando a realidade das histórias individuais de muitas pessoas de origens diferentes, de diferentes níveis educacionais e financeiros. Eu visitei famílias enormes, famílias pequenas, famílias que, olhando ali da rua, né, olhando somente o patrimônio, a casa, o imóvel, a gente até ficava meio que intimidado de entrar, por ser uma mansão, né, uma casa enorme. Mas que muitas vezes a gente entrava, não encontrava a família, encontrava no máximo um jardineiro, um caseiro, um empregado. Às vezes as filhas, né, sendo conduzidas pelos funcionários para a escola ou chegando na escola. E enquanto que muitas vezes também tinha de cedo, aquelas casinhas de madeira mais afastadas, bem humildes, mas
De longe a gente se admirava pela beleza assim, do quintal, pela limpeza. A gente ouvia umas 6 horas da manhã, o quintal sendo invadido. A gente olhava, tinha uma cabelo branco, bem perfumado, humilde, mas bem esperta, bem disposta a ajudar, oferecendo um cafezinho. E muitas vezes quando a gente tinha o acesso à casa, né, a parte interna, a gente via ali uma criança. Era um neto sendo criado pela avó. Com todo carinho, com todo mimo, dentro das possibilidades, é claro. Às vezes a senhora já era aposentada. E aí eu pelo menos fazia essa comparação, né, mental, analisando várias pessoas no mesmo município, na mesma cidade, teoricamente teriam as mesmas condições, né, de acesso. Só que não. Eu vi que numa cidade pequena, no interior do Pará, Itaituba, já era gritante, entendeu? A desigualdade. E dali eu já comecei a ver o quanto o meu trabalho naquele momento, como agente de dengue, controlando o surto de dengue no município, já era importante. Por mais que fosse apenas um conhecimento técnico na área, fazendo uma visita domiciliar, tentando encontrar falhas e apresentando para as pessoas propostas de solução, de como sanar aquele problema, de como tentar, como se tratar em caso suspeito. Somente com informação, ali eu já vi que eu já consegui fazer a diferença naquele bairro, naquela cidadezinha. Foi somente no ano seguinte, no dia 7 de setembro, teve o desfile do município e nós ganhamos do Estado, do governador do Estado, equipamento novo, farda nova, mochila, material para tratar as malas, pipeta. E aí a gente teve que participar do desfile de 7 de setembro já com os uniformes novos, né, com todo o material. E ali foi a primeira vez que foi até um susto para mim. Nós estávamos, eram 40, né, como eu disse, desfilando. E por que pareça, a população que estava em volta, ali próximo do palanque, lembrou, né, dos 2 anos, quando eu passava nas casas. Eu acho que perceberam que eu tenho uma facilidade, eu gosto de falar. E desde essa época, dos 18, 19 anos, quando eu parava numa casa, a gente tinha média de 10 a 20 minutos por casa. Eu conseguia passar certinho, uns 15 a 20 minutos. Por quê? Eu tentava aproveitar aquela oportunidade para informar o máximo que eu achava que a mídia, a televisão, poderia ter, né, veiculado, mas não fazer de maneira correta, causando, né, muitas vezes a desinformação ou às vezes até as pessoas terem uma interpretação errada sobre a doença. Muitos ficavam revoltados, como até hoje, né, achando que o governo é responsável pelo problema, pelo surto. De modo geral, 100% é culpa do governo. Ou seja, as pessoas elas colocam uma fé extrema numa solução que não depende delas. E pronto, elas ficam satisfeitas com isso e o que vier, doença, problema de saúde, familiar que infelizmente quer falecer, na cabeça delas, elas são isentas dessa responsabilidade. E, só que não, naquele momento eu informando, falando sobre a doença, sobre como evitar, muitas pessoas começaram a ter uma consciência de que sim, na verdade, nesse caso, no caso da dengue, 60% a 80% dá para se evitar com ações que dependem, sinceramente, do morador. Com cuidado da sua casa, do seu quintal, principalmente, quanto ao tratamento do lixo, né? A questão de coleta quando tem, né? No município, cidade pequena, no Itaituba, não tinha coleta comunitária. Então lá o pessoal tinha que fazer o quê? Juntava o material orgânico, né? Folhas no quintal, fazia um acumulado ali e muitas vezes eles tocavam fogo, tiravam fogo. Cidade pequena que não tem coleta de lixo, essa é a solução para o lixo orgânico. Só que muitos acabavam colocando de tudo, inclusive vidro, inclusive lata de óleo, antigamente vendia óleo em latas enlatadas. E era aí que era o problema, porque esse material não pegava fogo e quando vinha a chuva acumulava água e, consequentemente, com o tempo proliferava os mosquitos. Demorou, não foi rápido, até a pessoa perceber que não adiantava o agente público chegar na casa com a educação e eles já vinham com pedra na mão, xingando o prefeito, xingando o governo, e não deixando a gente fazer o nosso trabalho. Às vezes, com a educação, a gente não se permitiu. Dava, né? Apesar de anos e anos, sempre, de 2 em 2 meses, ser feito esse tipo de trabalho, alguns profissionais, em todas as áreas, né, não trabalham de maneira correta, não trabalham 100% dedicados, trabalham só fazendo o mínimo, infelizmente, mas assim em qualquer lugar. Então, há anos e anos, de 2 em 2 meses, as pessoas entravam, assinavam a fichinha atrás da porta e iam embora. Entrava muito sem calado, e as pessoas achavam que isso era natural e normal. Comigo, naquele momento, o pessoal, depois de uns 2 meses até, acham muito repetitivo, falando sempre
limpeza para evitar o mal. E eu explicava por quê. Eu explicava que o mosquito, geralmente é a fêmea, né, que transmite a doença porque ela que se alimenta de sangue. E geralmente eu fazia uma analogia, como se fosse uma parábola, né? Deixar as pessoas mais próximas daquilo que já viveu. Eu falava que no caso do mosquito, a fêmea, ela tinha uma bolsinha chamada espermateca, onde ela armazenava o esperma do macho, e o macho logo em seguida morria. Mas ela armazenava aqui e procurava vários depósitos diferentes para colocar os ovinhos. Quando ela chegava num depósito, ela colocava, aí ela fecundava, né? Da espermateca ela pegava o esperma, fecundava o ovinho e colocava, em média de 100 a 150 ovos por depósito. E ela não colocava todos os ovos num lugar só, né? Por instinto. Por questão de sobrevivência, aquela espécie, ela fazia deposição em vários depósitos diferentes, justamente para garantir que se proliferasse algum sobrevivesse. Imagina, de 4 a 6 vasilhas diferentes, de 100 a 150 ovos por vasilha. Muito ovo. Só que assim, as pessoas ficavam maravilhadas com a minha facilidade de falar, mas principalmente, elas achavam que já sabiam tudo que tinha que saber lá dentro, porque elas assistiam direto no comercial, direto na televisão. Eu acho incrível, muito dinheiro gasto com propaganda, com campanhas que não falam o mais importante. Vou falar que muita gente vai perceber que isso não é comunicado assim, com tanta frequência. Todo mundo sabia que o mosquito gosta de água parada. Então a gente fica de olho em todo local que fica com água parada. Só que não. O mosquito, ele coloca os ovos não é na água, é na borda do frasco, da vasilha, que pode acumular água da chuva. Então, às vezes, aquele copo de cafezinho descartável que você jogou e ficou ali no beco, entre um comércio e o outro, geralmente na área comercial, muito como no caso do tempo disso, aquele copo está vazio, está seco, não tem água nenhuma. É esse o local adequado que o mosquito não vem e coloca os ovinhos na borda. Sem água nenhuma, fica colado. Parece um calço de arroz, bem pequeno. Esse ovinho sem água, ele consegue sobreviver no seco por 450 dias. Tá? Essa informação é a mais importante de todas, eu não sei porquê, quase ninguém comentava. Ou seja, os ovos são depositados no seco em vasilhas que poderão acumular água da chuva. No seco, sem água, esses ovinhos duram por 450 dias. Simples. É por esse motivo que não existe atividade pública que vai conseguir ir de quintal em quintal, catando vasilha por vasilha, eliminando toda essa quantidade de ovos. Não existe. Não vai ter governo que vai conseguir fazer isso. Vão acabar o dia do Brasil gastando só com isso, não vai dar conta. Por isso que eu disse lá no início. A maior parte do percentual de ação que pode realmente ser efetiva para a luta depende do morador. Se, é claro, ele entende essa informação. A partir do momento que ele começa, ele sabe disso, aí ele começa a enxergar o quintal dele com outros olhos. Ele já começa a ver que brinquedo de criança, que ficou esquecido lá por mais de uma semana, que até essa. Esse ovinho fica no seco por 450 dias, mais de um ano. Porém, choveu. Aqui na região, o pessoal, como eu falei anteriormente, a senhora gostava de ir no quintal, para eliminar as folhas, porém na época de chuva, chove bastante, eu sou da região norte. Às vezes fica uma semana toda chovendo. É claro, não de maneira contínua. Para um pouco, volta, mas fica uma semana toda com o quintal encharcado, cheio de lama. E é durante esse período que ninguém varre o quintal, ninguém limpa o quintal, espera secar, espera bater um dia de sol. E o ovinho que está lá no seco vai ser coberto com a água da chuva. Cobrir os ovinhos, em 48 horas, os ovinhos eclodem. E aí sai aquela larvinha que o pessoal conhece como cabeça de prego no interior. Detalhe, todo mosquito, né, que voa, que a gente chama aqui na região de Carapanã, existem várias espécies, anófilos, aedes aegypti, albopictus, tem o flebótomo, todos eles, quando estão na fase entre o ovo e o inseto alado, existe uma fase que ele vive na água, que é a larva, parece uma lamantuna. Essa larva ela fica de 4 a 5 dias se alimentando ali do substrato, subindo, descendo e respirando. Ela respira fora da água, tá? Por isso que ela sobe. Ela tem um canudinho, chama sifão, ali na cauda, no finalzinho do rabinho dela. Aí ela coloca esse canudinho pro lado de fora da água, respira e depois ela vai lá pro fundo. Só para vocês terem uma noção, informação, mas a diferença que a gente encontra entre uma larva e a outra, que a gente afirma, esse daqui é da dengue, esse daqui é do carapanã comum e tal, é justamente esse sifão. A gente olha lá, a gente
gente observa se ela é curta, bem escura e gordinha, é a Aedes aegypti. Se ela for comprida, fina e quase transparente, é o carapana comum, Anopheles. Então, o comprimento desse sifão é que vai dizer a posição, inclusive, da lava. A lava ela pode ficar na vertical, quando ela vem para a superfície da água, ela pode ficar inclinada, ela pode ficar totalmente na horizontal. Tudo depende do tamanho desse sifão. Então, olhando rápido, a gente olhando na água, se tem várias espécies de lava misturadas, a gente consegue diferenciar. Claro, existe treinamento para isso. E aí, beleza. A gente conseguia conscientizar o morador, explicando que era muito rápido, na época de chuva, que tudo aquilo que ficou no quintal seco, sem água, mas que o mosquito poderia ter colocado os ovinhos, durante o período de chuva virava um criador potencial. A água acumulada cobria os ovinhos em 48 horas eclodiam, as larvinhas ali se alimentavam e cresciam 4, 5 dias, e no último dia virava uma pupa, uma espécie que parece uma vírgula, cabeçudinho, com a calma inclinada assim, que se mexe um pouquinho só. Essa pupa é como se fosse um casulo, é a última fase, dura 24 horas, só um dia. E aí logo em seguida ela vem para a superfície, ela tem 2 canudinhos assim que costa, que é onde fica respirando, e daí ela não sai, e quando não, a parte externa, a parte de trás começa a abrir, aí começa a sair um inseto de dentro, já largo, com as asinhas, né? Ganha resistência, com oxigenação, e depois já sai voando. Traduzindo, 7 dias, tá? 7 dias. Choveu 7 dias sem a pessoa ir no quintal limpar, tudo que acumulou água, copo, escavo, lata, se tiver ovos de mosquito, que provavelmente vão ter, 7 dias vão estar tudo voando. Aqueles 150 por vazio lá vão estar tudo em condição de voar e sair. Quem sai não vai só para a casa do dono do quintal ali, que deixou o quintal, né? Ele vai voar e vai invadir o quarteirão todo. E essa informação, apesar de simples, é a mais importante de todas. Aí o morador começa a entender, então é por isso que, mesmo já se passando anos e anos, tem época que volta o surto, tem época que fica na calmaria. Porque aqui na região que chove bastante, existe a região que chove direto e tem a época do ano que chove menos. Mas chove todo o ano, praticamente. Existe a época que a gente fica mais de 7 dias sem poder ir no quintal. É justamente esse período que coincide com a volta dos casos de dengue. Tá, onde é que eu quero chegar? A partir do momento que a gente chegava numa casa, um dia boa tarde, se apresentava, baixava a guarda do morador ali, que estava com as pedras prontas para denegrir ou criticar, falando que o nosso trabalho era inútil, que não servia para nada, que eles queriam era que fumacê, que o governo fizesse, o governo fazia. E eles quebrava esse primeiro impacto na educação, pedia para fazer a vistoria, e no final a pessoa já machucava, nos concedia espaço para falar. A gente passa, eu vou fazer essa questão de passar essas 2 informações. A pessoa ficava, entendeu? Como se eu tivesse falado de um planeta novo que tivesse sido descoberto recente. Ou seja, era uma informação que a pessoa achava que já sei de dengue, sei de tudo, toda televisão fala, já estou cansado de ouvir e tal, mas não, isso que é importante a pessoa nunca tinha. A partir do momento que a pessoa entendeu essa lógica do mosquito e dos ovos, pronto, eu não precisava falar mais nada, a pessoa mesmo começou a deduzir, entendeu? E por incrível que pareça, a pessoa até gostava. Da segunda vez que eu ia, na mesma casa, por 2 meses, a pessoa me recebia totalmente diferente. A pessoa já estava mais receptiva, porque gostou, né? Porque aquilo que eu falei, ela pesquisou e ela viu que realmente procedia. Ajudou ela a cuidar melhor da higiene do quintal da casa dela. Ela falou para os vizinhos aquilo que ela tinha aprendido, e eles concordaram, porque eu também falei nas outras casas, eu tinha essa paciência. E com o tempo, depois de 4 meses, praticamente todo mundo ali já sabia o que fazer. E eu não precisava mais repetir tudo. Na verdade, eles perguntavam, né? Me lembra aquilo, Maurício? Me lembra, como é que é mesmo aquela... Ou seja, eles já sabem da história, mas esqueci de alguma coisa e me perguntavam. No dia de 7 de setembro, que eu percebi que o meu trabalho, apesar de parecer de formiguinha, mas sendo constante, ele ia surtir efeito, diminuir o caso de dengue. As pessoas começaram a entender que realmente o governo não tinha como solucionar aquilo, dependia de uma parte da população em si. Fumacê, eu tive que explicar para as pessoas que, apesar de ser bonito, aquele carro passando de madrugada, de tardezinho jogando aquela fumaça que ninguém enxerga nada,
aquilo ali ele tem ação somente sobre os mosquitos alados, ou seja, o adulto que voa, ou seja, a fêmea. Se caso tem um bairro que está tendo muito caso de dengue, dependendo da quantidade, ele já é notificado o nosso chefe. Aí o chefe aciona a equipe de borrifação. E aí ele já se programa com a quantidade de veneno, o tamanho do bairro, quantos quarteirões, tudo certinho para preparar para de madrugada já sair e executar. Enquanto o pessoal está dormindo, o pessoal passa no carro de madrugada. Porque o mosquito ele tem hábito. E geralmente a fêmea, né? Eu fazia essa analogia, o pessoal achava engraçado, mas fazia eles não esquecerem. A fêmea, quando ela está gestante, qualquer espécie, ela tem que se alimentar mais, tanto para ela se nutrir quanto para nutrir o que ela está gerando. Não é diferente com o mosquito, ainda mais o que vai colocar mais de 600 ovos. Então, a fêmea do mosquito, ela antes de ir para o quintal fazer a postura dos ovos, ela tinha que se alimentar. Então, é por isso que o mosquito, ele, geralmente das 4 horas, ou seja, no finalzinho da tarde, o Aedes aegypti, ele se alimenta mais, a fêmea no caso, né? Ela se alimenta mais, ela ferra a pessoa. Por isso que às vezes a pessoa ela vai para o centro comercial, tardezinho, aí está no provador ali, trocando de roupa e tal, aí sente só aquela ferrada assim, às vezes na perna, e continua, está distraído. Aí, uma semana depois começa a sentir os sintomas, aí está com dengue, não sabe onde pegou. Infelizmente, o centro comercial é o local que mais propaga, né? Onde mais tem criadouros, que ninguém olha a laje, ninguém olha a caixa d'água destampada, ninguém olha o tanto de lixo que tem entre uma loja e outra, ou começa outro beco, né? Que às vezes dá nem para passar ali com uma pessoa. Então, isso tudo é que contribui para que o mosquito se prolifere muito no centro comercial. E as pessoas que vêm de vários bairros periféricos para fazer compra acabam sendo picadas pelo mosquito ali. Detalhe, o mosquito ferrou hoje, não é no mesmo dia que se manifestam os sintomas, é de 4 a 5 dias depois que começam os primeiros sintomas. Aí por isso que torna ainda mais difícil a pessoa lembrar. Foi onde? Quem? Às vezes a pessoa até fala, não, o fulano estava com dengue, me visitou, no outro dia eu estava com dengue. Não, isso não acontece dessa maneira. Tá? Beleza. Então, quando as pessoas elas começaram a ter acesso a essas duas informações importantíssimas, que é rápido, que a água cobrindo os ovos, o bichinho já sai voando, e que sem água ele não morre, ou seja, os ovos ficam por mais de 450 dias, pronto, eles já, na hora já começaram. Então lascou, a gente já perdeu a batalha, só que não. A gente apresentava logo em seguida as maneiras de solucionar isso, e eram coisas que davam a ser feitas, que era o tratamento do lixo, corretamente. Aí, quando foi no 7 de setembro, as pessoas lembraram do meu nome. E aí começaram a parabenizar. Aí eu fiquei até meio sem graça, na época, eu tinha 19, 20 anos. Esse rapazinho aqui trabalha. Esse aqui eu tiro o chapéu. Esse aqui, sim, ele faz o trabalho dele e olha, que não mudou durante esses 2 anos, porque assim, toda a profissão. Quando você acaba virando uma rotina, né, você repete demais aquela atividade, no começo você dá o gás, usa a energia máxima, tá? Só que com o tempo, para você, aquilo acaba sendo um tédio, porque você está falando as mesmas coisas. Eu acredito que isso acontece com os professores. Todos os anos explicando as mesmas coisas, menos assuntos, fazendo as mesmas tarefas, menos exercícios, os alunos muitas vezes não valorizando, ou fazendo as perguntas 3 vezes a mesma coisa que a pessoa explicou. Então, com o tempo, o professor acaba ficando rabugento. Não é uma coisa comum, mas acontece sempre, para a maioria. E eu era paciente porque eu estava com medo. Eu vi que o surto de dengue era grande e eu achava que essas 2 informações eram a causa. Então, as pessoas não tinham essa informação e acabavam que erravam sem saber que estavam errando. E achavam que realmente só o governo tinha a condição de solucionar o problema. Pronto, a partir do momento que eu deixei o máximo de pessoas informadas, as pessoas começaram por si só multiplicar, viram que estava dando resultado e pronto. A gente conseguiu, né, acabar com o surto de dengue que estava na época. Graças a Deus e graças a essa descoberta, né? Porque antes de eu ser agente de limites, eu também não fazia ideia de ver na televisão, jornal, eu só falo mesmo, o básico. Água parada, pneu. A gente decora, isso fica no automático. E a gente, enquanto não vê o pneu, enquanto a gente não vê a caixinha d'água, não vê aqueles desenhos lá, que tem nos folders, nos computadores, a gente acha que a gente está acertando em tudo. A gente acha que a gente não está fazendo nada de errado. Porque aí quando a gente tem acesso a essas informações cruciais, aí a gente começa até a voltar no tempo, assim, olhando, igual aquele filme, né, Quem Quer Ser Milionário, a gente começa a perceber, caraca, de certa forma eu contribuí aí com esse mal, vou tentar se tornar, e a gente começa a agir. Tá, eu acho que eu já falei até demais,
máximo possível essas duas informações, que às vezes eram detalhes que a gente confia que já sabe de tudo, já não estou cansado de saber, não precisa falar para a gente, acaba ignorando as pessoas. Foi ali que eu acabei percebendo que eu também tinha sido assim no passado. Eu gosto de dar aula de matemática. Só que eu, quando aluno, eu ia estudar um livro, aí eu pulava, capítulo 1, capítulo 2, esse aqui é fácil, esse aqui eu já sei, conjunto, não sei que coisa de criança. Uma outra história. Eu achava que pelo título, eu já tinha estudado lá na terceira, quarta, quinta série, eu achava que era a mesma coisa, que eu acho até um erro, tá, nos livros didáticos, as pessoas colocarem o mesmo nome de assuntos lá do ensino básico. Entendeu? Um exemplo. A gente vai estudar no ensino quarta série, terceira série, frações, beleza? Aí está escrito frações, a gente estuda ali pela primeira vez, não gosta muito do assunto. Aí quando vai no ensino médio, só vai trabalhar conjuntos no primeiro ano, né? Conjunto dos números. Aí tem o conjunto dos números racionais. Mudou o nome. Ninguém fala mais conjunto das frações. Aí a pessoa presta atenção para ver o que é. Aí descobre que são as frações. E por esse motivo, essa técnica acaba dando certo, porque às vezes a pessoa não aprendeu fração lá no ensino fundamental, porque eu acho muito chato, mas já no ensino médio, no primeiro ano, com esse nome, os números racionais, percebe que, caraca, eu tenho que vencer esse problema agora, tenho que aprender agora, aí tenta correr atrás do prejuízo. Muito jovem, nessa fase, arrogância ou maturidade, quando pega o livro para estudar por conta, quando vê no título já o nome do assunto que ele acha que já sabe, ele pula. Era o que eu fazia. Isso aqui tá fácil, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e ela capítulo 8, não, quero uma coisa nova. Poxa, logaritmo. O que é isso? Aí eu ia começar a ler. E aí no decorrer da explicação ali, ele falava, conforme apresentado no conjunto numérico da página tal do capítulo 3. Aí eu ficava muito aborrecido comigo mesmo, porque aquilo eu tinha pulado. Então, esse é o nosso mal hoje em dia. Às vezes a gente não consegue discutir ou debater ou achar uma solução para um problema complexo, porque a gente estuda só aquilo que nos interessa, e quando a gente chega no nível de domínio sobre aquele assunto, do ponto de vista que a gente acredita que é o mais certo, a gente, ignora os demais pontos de vista, os demais tipos de raciocínio, e a gente, acha que a gente é superior, supremo, e todos os demais é ignorante, é burro, não sabe ler, não sabe escrever. E eu acho que isso é um desserviço que nós, seres humanos, como humanidade, fazemos para nós mesmos. Se, analisando a teoria da evolução, se fosse 100% confirmada e a mais vai do crédito de cada um. Se a sociedade atual tivesse a oportunidade de voltar no tempo, lá na época dos australopithecus, não sei, caraca, o que eles aprendessem sobre fogo, domínio dos metais, mas não ia ser propagado para nossas gerações atuais. Infelizmente. Porque hoje a mentalidade é quem sabe mais, tem dinheiro, tem poder, e o resto que se expõe. E a pessoa não se preocupa em ensinar, em propagar. Na verdade, a pessoa até procura cidades mais afastadas dos grandes centros para tentar fazer um império, ganhando dinheiro em cima da falta de conhecimento dos demais. Isso é na política, infelizmente. A gente vê muito candidato sem estudo, vamos dizer assim. Não vou dizer despreparado, sem estudo. E muitas vezes não tem noção do quanto é complexo gerenciar dinheiro em grandes valores, pessoas em grande quantidade, funções que têm várias prerrogativas e várias assim, proibições, o que pode e o que não pode em cada função, em cada carteira. Ou seja, não é tão simples, mas as pessoas banalizam, acham que qualquer um pode. Eu sei que tem muita pessoa bem intencionada, com um coração maravilhoso, que Deus abençoou ali, iluminou a mente e manda a querer ajudar os demais. Excelente. Só isso não é o suficiente. Assim como pessoas que têm nível PhD têm um vasto conhecimento sobre uma área específica e dominam a legislação do Brasil, do mundo, a história da evolução, tudo na área tecnológica. Essa pessoa, por si só, por ter tanta bagagem, ainda não é garantia e certeza de que vai trazer a solução para todos os problemas que a sociedade precisa. Porque se a pessoa tem muito conhecimento, mas ela não tem valores alicerçados em algo que todo mundo consiga auditar, para poder dizer se a pessoa está agindo de maneira ética ou não, moral ou imoral, essa pessoa ela pode utilizar o poder dela no momento que ela, o conhecimento dela, no momento que ela tiver poder, e ninguém conseguir mais derrubar ou tirar
poder de decisão da mudar. Ela pode pensar em usar todo o sistema a seu favor e a favor de seus próximos apenas. Infelizmente, isso a Bíblia fala, né? Quem não é cristão, não sei se vai concordar comigo, mas a Bíblia ela fala sobre o caminho da salvação, né? Ele é dividido entre dois. Um é estreito e dificultoso e o outro é largo, que é o da perdição, né? Aquilo que é mais fácil, fazendo analogia, fazendo uma tradução. Aquilo que é mais fácil na vida, roubar, enganar, matar, trair, ou seja, tudo que é muito fácil, usar droga, você vai para uma festa, você está passando fome, ninguém vai te oferecer um prato de comida, mas o que vão te oferecer de bebida, de entorpecente, de cigarro, é uma coisa mais fácil. Você não quer, você tem que dizer que não quer, você tem que rejeitar, tem que ser até chato, mas o pessoal quer te empurrar. Então, isso é uma prova de que estava certo esse ensinamento. Até hoje, dias atuais, o caminho fácil, infelizmente, ele não é o que traz a salvação da nossa alma, vamos dizer assim. Porque às vezes você acha que qualquer caminho vale para aquele seu objetivo naquele instante, que é obter o dinheiro, o sucesso. Você não está nem preocupado com as consequências do seu projeto, da sua invenção, da sua estratégia de marketing, não sei. Você só quer saber de atingir o seu objetivo a curto prazo. Não importa se isso vai comprometer o sacrifício de muitas pessoas ou até a morte de muitas crianças, com fome, coisa assim. Não é outra história. Eu falo demais, eu começo um tópico, mudo para o outro. Eu acho que um pouquinho de tempo que eu passei aqui falando com vocês não foi em vão. Eu não sei se foi o suficiente para me apresentar, mas eu acho que foi o suficiente para vocês terem uma noção de como é que eu sou. Um pouco tagarela, mas que tenho bons propósitos e boas ideias. E eu queria, juntamente com quem me seguir, ao longo do tempo, trocar feedback, opiniões, para a gente tentar ver lados positivos e negativos em tudo. Tanto no viés de ideologia só de esquerda, quanto no viés de ideologia de direita. Porque eu sei que, de modo comum, eu posso afirmar, todos querem o bem, todos querem o sucesso, todo mundo quer viver com um celular de qualidade, todo mundo quer estar tranquilo quanto ao dia do amanhã. Ninguém quer estar devendo, ninguém quer estar passando fome, ninguém quer estar sofrendo problema de saúde. Então, existem coisas em comuns. O que difere entre esses dois, direita e esquerda, ideologias comunistas, socialistas e capitalistas, apaixonados pelo capitalismo, são os meios como se alcança isso. Eu gosto de ouvir e seguir todo mundo, tá? Eu não sou igual time de futebol, que eu escolhi esse time, eu vou ser apaixonado por ele, eu vou morrer pensando só nele. Não, eu sou um cara que eu gosto de tentar entender as pessoas. Então, eu estou aqui para isso. Eu não quero convencer ninguém, tá? De que eu estou certo que está errado, não. Pelo contrário, eu sei que o conhecimento do planeta é um oceano que a gente sabe até hoje, depois de velho, 20, 30, 40 anos estudando, é menos que uma gota. Então, não existe essa prepotência da minha parte, de que eu já estou pronto, estou preparado, já sei de tudo, jamais. Tá? Mas eu quero que vocês percebam que eu quero fazer um diálogo assim, amistoso com todos, tá? De modo a tentar pensar em algo que seja bom, não somente para o nosso município, estado, país, quanto para o mundo. Eu acredito o seguinte, se pudesse, eu queria que um expert da esquerda e um expert da direita fizessem experimentos em nível celular de como seria o ideal da aplicação do seu projeto todo, do início ao fim. Não adianta falar somente da área utópica, das caixões e do som. Todo mundo quer o bem, a questão é como. A divergência e a dificuldade dos dois entenderem é isso. Como cada ideia defendida, de fato, pode ser materializada e observada em loco no terreno. Então eu penso o seguinte, vamos pensar num bairro. Vamos supor um condomínio, tá? 9 quarteirões. Vamos fazer um projetinho aplicando aqui, ó, uma mini constituição da melhor maneira pacífica para que o capitalismo fosse aplicado aqui, de modo que gerasse uma boa distribuição de renda de maneira justa, equilibrada e balanceada. Não sei se baseado na hora de trabalho de cada um, não sei se baseado na atividade que cada um desempenha, dependendo do conhecimento adquirido para desempenhar aquela área.
Eu acho que dá para planejar isso de modo celular, de modo pequeno, de modo que, se fosse possível, tentar aplicar e obter dados para analisar se realmente aquilo ali é bom a curto prazo, a médio e a longo prazo. E se caso aquele modelo ainda tem falhas, que fosse jogado para que todos pensassem na solução. Pronto. Mesma coisa com o modelo socialista capitalista, você utópico. Se tentasse implementar esse modelo também no nível, tipo, um condomínio, 9 quarteirões, fizesse uma constituição, uma mini constituição ali, resumida e objetiva, de modo que todo mundo que se candidasse e acreditasse no sistema fosse moral voluntariamente. E aí fosse feito também uma análise, um estudo igual, da redistribuição da renda, da produção de alimento, ou seja, tudo que é básico para uma sociedade sobreviver, desde a origem até o início. Que cada um dos dois núcleos iniciasse com a mesma quantidade inicial de capital. E com o tempo a gente pudesse comparar onde cada um acertou, onde cada um errou, e o que aconteceu com o dinheiro que foi aplicado inicialmente nos dois projetos. Ele foi multiplicado com o tempo, ou ele se perdeu no livro. E aí um precisou criar uma casa da moeda para imprimir dinheiro, como se o dinheiro fosse eterno. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo que fosse possível a gente colocar no papel algo viável e prático de como implementar e executar as duas ideologias, só que no nível do celular, no nível pequeno. De modo que, sei lá, no nível brother, Brasil da vida, todo mundo pudesse observar e assistir aquilo tudo. Para assim a gente ter, de maneira palpável, um experimento social que pudesse revelar os pontos fracos e fortes de cada ideologia, de cada ideia. Caraca, eu achava que, eu não sei se todo o Brasil sabe jogar xadrez, mas o ideal seria que todas as crianças tivessem acesso a esse tipo de jogo. Por quê? Porque é um jogo que ajuda a criança desde pequena a estimular o planejamento a longo prazo. Você não é igual a dama que você só faz ali um movimento, você tem várias possibilidades de movimento. E você tem que saber planejar articulado. 1, 2, 3, 4, 5 alternativas para cada peça. Aí, conforme você está preparado, se você tem uma mente boa em termos de planejamento e estratégia e você não perde o foco, você consegue planejar até 20 passos na frente do seu adversário. É aí que diferencia o vencedor do que vai perder. Se a pessoa está aprendendo no xadrez, ela ainda está tendo dificuldade para decorar os movimentos. Com o tempo, isso é natural. Aí ela começa a ampliar o nível de movimento, de estratégia. Aí ela tem o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano E, o plano F, o plano G, o plano... Conforme o movimento do outro, ela sabe qual é o melhor a se aplicar naquele momento. E assim é a vida das pessoas. A gente vai crescendo, a gente tem um plano. A gente não pode só ter um único plano, contando com o universo a nosso favor. A gente tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Justamente para que a nossa vida não seja frustrada. A gente tenha a capacidade de tomar as melhores decisões diante do cenário da natureza, do universo, da política.